Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Ficai em mim, eu em vós, ficai em Jesus. Em mim permanece a dar muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, que rezam conosco através da Rádio Liberdade FM, do canal no YouTube Meditando a Palavra, vocês aqui nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, nesta quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, hoje 25 de junho, dia que nós recordamos e celebramos a Virgem Maria com esse título tão bonito e tão urgente, sobretudo nos nossos dias, a Rainha da Paz. Celebramos esta Eucaristia que coroa este dia eucarístico na nossa paróquia. E como eu dizia no começo da Eucaristia, esse é o último dia eucarístico do semestre. Agora julho nós não temos, agosto com a graça de Deus nós retomaremos. E a palavra de Deus como que nos dá um dever de casa para este tempo em que, mesmo não tendo dia eucarístico, é tempo de caminhar com Jesus. Não é porque não tem o dia eucarístico durante a semana que nós vamos abandonar Jesus vivo no sacrário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Até porque, se você só faz adoração porque tem dia eucarístico, péssimo para você. A gente precisa adorar Jesus com ou sem dia eucarístico. Isso não só para vocês que me ouvem aqui na Igreja Matriz, mas sobretudo você que é de outra cidade e que por vezes me diz: Padre, na minha paróquia não tem durante a semana um dia de adoração. E daí? Não tem um dia de adoração, mas na sua paróquia tem o sacrário, o Santíssimo Sacramento lá dentro. Chegue antes da missa aos domingos, se recolhe em adoração, que a gente não invente desculpas para não adorar Jesus na Eucaristia.
Já diz o bom ditado, quem não adorar, não vai aguentar, né? Que a gente adore e adore muito Jesus na Eucaristia, para que, procurando o Senhor Deus e o seu poder, e buscando constantemente a sua face, como diz o Salmo de hoje, nós possamos experimentar a grandeza de Deus na nossa vida. A grandeza de Deus que vem até nós, dando-nos como exemplo o pai Abraão, este homem que, como nos diz tanto a carta aos Romanos quanto a carta aos Hebreus, é alguém que esperou contra toda a humana esperança. Abraão que soube confiar num Deus que ele nunca sequer viu o rosto, simplesmente ouviu a sua voz. Aquela voz que desperta um dia Abraão e diz a ele: Abraão, sai da tua terra e vai. Abraão, toma o menino e sobe a montanha. Abraão, vem para fora. Abraão soube confiar sem ver as coisas. Confiou porque ouvia a voz de Deus. E hoje, a prova que Abraão recebe de Deus para continuar acreditando nele, mesmo nas situações mais adversas, é um punhado de animais mortos e repartidos pelo meio. E naquele sinal dos animais mortos repartidos pelo meio, Abraão vê ali a mão de Deus que, como um braseiro fumegante, como uma tocha, passa por entre aqueles animais. E Abraão acredita. Que vergonha para nós. Nós hoje não temos mais sobre uma mesa um punhado de pedaços de animais mortos. Pelo contrário, sobre a mesa da igreja existe o Cordeiro vivo, que é Jesus. E mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo vendo Deus na Eucaristia, face a face, olho no olho, quantas vezes que nós duvidamos do agir de Deus na nossa vida? Sobretudo quando o agir de Deus não corresponde com as nossas humanas expectativas. Como se Deus fosse obrigado a satisfazer os nossos paparicos. Não. Deus nos pede a perseverança de caminhar com Ele. E quem caminha com Cristo, quem caminha com Deus, já recebeu a maior de todas as recompensas. A recompensa de caminhar com Deus não é o céu apenas. A recompensa de caminhar com Deus não é apenas a saúde, não é apenas o bem material, não é apenas a tranquilidade na vida. A recompensa de caminhar com Deus é Deus mesmo. A recompensa de caminhar com Deus é a presença de Deus na nossa vida. E basta. Já diria Santa Teresa d'Ávila, quem a Deus tem, nada lhe falta. E quantas vezes nós, nessa longa caminhada da vida, olhamos para a Eucaristia, que é Jesus vivo e ao vivo sobre o altar, e mesmo assim olhamos e dizemos, não é o suficiente. Eu pergunto a você que muitas vezes vai à igreja e fica pedindo sinais. O maior sinal que Deus poderia te dar é Jesus. E Jesus é Deus e Ele já te deu. E você tem coragem de pedir um outro sinal? Ora, você quer um sinal que seja maior do que a Eucaristia? É impossível. Porque Deus deveria inventar algo que fosse maior do que Ele. Crer na presença viva de Jesus, crer na sua palavra,
que nos convida a caminhar com Ele, a procurar a sua face, a caminhar na sua presença, essa deve ser a nossa recompensa. Ainda que a enfermidade bata a nossa porta, ainda que a incompreensão chegue na nossa casa, ainda que a gente se veja largado e abandonado, traído e rejeitado por tudo e por todos, e daí? Quem você tem procurado durante a sua vida? Se você tem procurado a Deus, pronto, você já chegou onde você queria. Ele está aqui. Se a sua alma não se contenta com Deus e você anda procurando outras coisas, sinto lhe dizer, mas você está fadado, fadada à ruína e ao fracasso. Porque a presença de Cristo é garantido. O resto, nem sempre. E por isso, caminhar com Deus, como um casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, essa deve ser a nossa maior alegria. A alegria de ter como companheiro de viagem, nos momentos mais felizes e nos momentos mais difíceis, o Cristo Jesus. Ele que sentiu na pele todas as nossas dores, justamente para nos compreender quando a dor bate à nossa porta. E quem permanece unido a Cristo, ainda que na aparência esteja aí todo destruído e arrebentado, é possível produzir bons frutos, e é isso que importa. Não adianta ter uma aparência frondosa, disse o Evangelho de hoje, se o fruto que você produz é podre. E tem muita gente que vive de aparência. Basta a gente pensar aí, quantas academias existem, quantos processos de beleza artificial existem, para esconder que a gente está ficando velho. Oh, minha querida, meu querido, se a ruga bateu na sua porta, se o cabelo branco apareceu na sua vida, dê glória a Deus, é sinal que você não morreu novo, está envelhecendo. Daqui a pouco você vai se esticando tanto que você sorri pelo sovaco, porque você já esticou de um lado, esticou do outro, arrancou daqui, porque eu quero ter aquele corpo mais bonito do mundo. Cuidado, a aparência não é essência. Eu dei esse mesmo exemplo um tempo atrás, e quem duvida, termine a missa e vá ver. Os meus 2 pés de goiaba, um na casa de Nazaré e outro no fundo da secretaria. O pé de goiaba da secretaria, horrível de feio, coitado. E o seu Mário ainda passou, o seu Mário é muito bom, mas ele tem um espírito de destruir as coisas às vezes. Ele catou um facão e saiu arrancando tudo. Fap, fap, fap. Então, o coitado do pezinho, que já não era bonito, desgranhou tudo, mas deu cada goiaba vermelha doce. Ô delícia! O pé de goiaba aqui da casa de Nazaré é uma árvore linda e encheu de goiaba, tudo preta por dentro, puro podre. Não deu para aproveitar nenhuma. A aparência não é essência. É preferível muitas vezes que essa nossa árvore, a nossa casca, esteja se desintegrando, mas a nossa vida produzindo frutos bons, do que a gente ter uma aparência tão bonita e só produzir pecado e maldade. E só vai dar conta de produzir frutos bons, embora a nossa aparência não seja das melhores, quem permanece unido a Cristo. Se a sua raiz está em Cristo, glória a Deus. Você vai ser igual meu pezinho de goiaba lá da secretaria. Agora, se você está enraizado em qualquer outra coisa ou pessoa
que não seja Cristo. Você pode até ser frondoso, frondosa, igual o outro pé de goiaba da casa de Nazaré. As pessoas que procuram uma goiabeira não querem só ver folha, querem frutos que matem a fome. Deus espera de mim e de você não folhas, mas frutos. Veja Jesus quando passa por aquele caminho e vê aquela figueira bonita que dava a impressão de produzir frutos. Diz o Evangelho que Jesus se aproxima dela, não encontra figo e amaldiçoa, e ela seca. Por que seca? Porque o que é aparência não suporta a presença de Deus. Cristo Jesus não vai te condenar se a sua vida produzir pouquíssimos frutos, mas Ele amaldiçoa uma vida que dê aparência apenas, porque a aparência diante de Deus cai. Lembrem de quando os discípulos olharam para o templo de Jerusalém e disseram para Jesus: olha, mestre, que construção linda! E Jesus disse: vós vos admirais disso? Não ficará pedra sobre pedra. Vão hoje em Jerusalém e procurem o que sobrou do templo de Salomão. Não sobrou pedra sobre pedra. O que é humano, o que é desse mundo, o tempo desgasta. Mas o que é de Deus em você e em mim, isso permanece para sempre. Peçamos hoje, por intercessão da Rainha da Paz, por intercessão de São José, que nós tenhamos esta confiança de Abraão, que nos faça crer e esperar contra toda a humana esperança. E que a nossa vida não se resuma apenas à aparência, mas que, procurando a Deus e o seu poder, procurando a face amiga de Deus e enraizados em Cristo, a nossa vida, embora limitada, embora marcada pela fraqueza, produza bons frutos, que é o que o Cristo espera de mim, de você e de cada um de nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.